Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Grovat. Vamos chegando, pessoal. Esse webinar está bem interessante. Vamos trazer várias ideias de armazenamento. E estou hoje aqui com o Gabriel Machado. Boa noite, Gabriel Machado. Boa noite, Silvio. E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite. Hoje a gente vai comentar aqui para vocês sobre as soluções off-grid da Grovat. Já estão aqui no mercado brasileiro já tem um tempo, né? Já é um produto que é validado, mas a gente está vendo algumas aplicações novas aí, né? Que ficaram mais populares aí nos últimos tempos. Sim, está bem interessante esse webinar. Várias pessoas pediram, né, Machado? Desde integradores que já trabalham com armazenamento, até os que não trabalham com armazenamento, distribuidores, parceiros nossos, foi um tema muito pedido. Pessoal, deixa eu ver se está tudo certo aqui, vocês estão ouvindo a gente bem? Tem um bate-papo lá embaixo, escreve lá se vocês estão ouvindo a gente bem, da onde que você é, que cidade, estado, só para a gente checar se áudio está tudo em ordem. Aproveitando, vocês vão encontrar ali o bate-papo e também o perguntas. Então, na hora das perguntas, por favor, não use o bate-papo, use esse campo de perguntas, que daí a gente não perde, e aí, no final, a gente vai selecionar as perguntas. Vou escrever aqui no bate-papo. Olá, Éder. Então, beleza? Tá? Estão ouvindo a gente normalmente. Muito bem. Como que vai funcionar esse webinar? Nossos webinars têm 1 hora de duração. Pode ser que estenda um pouquinho, se tiver muitas perguntas, mas a gente tenta fazer em 1 hora, então encerramos às 7h30 da noite. Nós vamos fazer um sorteio. Tem sorteio, né, Gabriel? Tem sorteio, Silvio. Tem uma Vamos premiação sortear. aqui, pessoal. Vamos sortear um colete, alguns coletes da Grovat. Ótimo. Conhece esse colete, Gabriel? Esse eu já usei bastante. Deixa eu mostrar ele inteiro aqui na tela para vocês. Ele é muito legal para usar em campo, não é? É útil para visitar algumas usinas aí. Dá um destaque. Tem os bolsos, né, com velcro aqui para fechar. Tem bolso em cima, dá para carregar alguma ferramenta, um caderninho, caneta. Ele é muito legal. Então, fiquem até o final, que no final a gente vai explicar como que vai ser o sorteio deste colete. Muito bem, já demos um tempinho para o pessoal chegar, se acomodar. Acho que podemos começar, né, Gabriel? Tudo certo, Silvio. Podemos iniciar aí. Então, hoje o tema são soluções off-grid contra apagões e falhas de energia. Meu nome é Silvio Robusti, eu sou gerente de marketing de produto da Grovat do Brasil. Gabriel, se apresente, por favor. Eu sou o Gabriel, eu trabalho na equipe de engenharia, então eu presto suporte para distribuidores, algumas visitas em campo, alguns trabalhos em laboratório também. Então, um apanhado meio geral ali da parte de pós-vendas. É isso aí. Destacar para vocês aqui, do lado direito, tem as 3 principais mídias digitais nossas. Então, o @Grovat do Brasil é o nosso Instagram. Nosso Instagram tem postagens diárias, a gente fala de produto, características técnicas de produto, falamos de agendas, de eventos, e lá também tem o nosso Linktree. No nosso Linktree tem várias pastas com várias informações, certificados, manuais, fotos de produtos, tem muita coisa lá no nosso Linktree. E para participar do sorteio no final, tem que estar seguindo a gente no Instagram. Tá? Se você não está seguindo a gente no @Grovat do Brasil, por favor, siga. O outro é o nosso site, nosso website, que é o br.grovat.com.
Aqui estão todos os datasheets atualizados. Então, última versão de datasheet de toda a família de produtos da Grovat está no br.grovat.com, lá na aba de produtos, lá na nossa página web. E no YouTube tem vários vídeos de instalação, de dicas, e os webinars vão para lá também. Então, esse webinar, daqui a uns dias, vai lá para o YouTube. Então, no YouTube é uma conta global, @Grovat, mas dá para filtrar lá Brasil e achar nossos conteúdos. Muito bem, essa daqui é a missão da Grovat, que é construir o maior ecossistema de energia sustentável e inteligente do mundo para a humanidade. O que nós vamos falar hoje? Eu e o Gabriel vamos falar de conceito da tecnologia off-grid, vamos falar de soluções Grovat, nosso produto SPF, vamos falar de instalação de off-grid, vamos falar de dimensionamento do sistema, coisa que muita gente pergunta para nós, então hoje vamos trazer uma parte de dimensionamento, vamos falar os modos de uso de um sistema de armazenamento e falar um pouquinho de Grovat no Brasil no final. Então é um conteúdo bem técnico, fiquem atentos, a gente vai falar bastante coisa, tem bastante informação e não é um conteúdo de vendas, é um conteúdo técnico. Porque a gente entende que precisa conhecer tecnicamente para vender melhor. Quanto mais você conhece do produto, da solução, sabe explicar para o seu cliente, maior sua chance de vender. Tudo bem, pessoal? Podem dar alguma resposta ali também no bate-papo? Está tudo em ordem? Deixa eu ver se já veio alguém na pergunta. Maravilha. Então, vamos entrar na parte conceitual aqui, começando falando, perdão, como é que é o conceito da tecnologia de off-grid. Então, muito bem, um conceito de off-grid, perdão, é um sistema isolado, um sistema que não tem a rede, por isso que é o off-grid, sem rede. Num sistema sem rede, onde não chega a concessionária, como que pode ter energia? No caso do sistema que nós estamos falando, através de uma bateria e de um inversor. É claro que existem outras formas de geração, como o diesel, mas aqui a gente está focando na solução mais ecológica e junto com a solar. Então, temos uma bateria alimentando as cargas. Um exemplo aqui, uma residência. Silvio, é possível então conectar o solar também? Sim, é possível conectar o solar. O solar vai servir tanto para alimentar as cargas da residência, quanto para alimentar a bateria. Ah, mas aí precisa controlar essa bateria, precisa de um controlador de carga. Sim, precisa de um controlador de carga para fazer essa função de controle de bateria. O que mais? Ah, e se tiver uma rede elétrica chegando, é possível conectar nesse tipo de sistema? Na solução da Grovat, sim, é possível também. Aqui a gente está dando o exemplo de uma chave de transferência, então ou ele está atuando com a rede ou ele está atuando com o sistema off-grid. Certo. E poderia ser um gerador a diesel externo? Poderia também. Então, gerador a diesel também pode fazer parte do sistema e aí não tem rede nenhuma alimentando. E se tiver a concessionária, a rede, é possível usar essa energia para carregar a bateria? Então, sim, é possível usar a energia da rede para carregar a bateria. Precisa de um outro inversor aqui, CA/CC. Muito bem, e aí eu preciso controlar tudo isso. Eu preciso saber a potência que está sendo gerada nos modos, a corrente que está saindo da bateria, a potência que precisa das cargas, tudo isso precisa ser monitorado. Então, esse aqui seria um sistema off-grid completo, que, no caso da Grovat, ela pegou todos esses equipamentos e colocou dentro de um
único. Eu não sei se está passando muito rápido, Gabriel. Não, Para mim passa rápido. eu acho que tá tranquilo, Silvio. Tá. Tem um pequeno Beleza, delayzinho ali, mas não tá atrapalhando, não. beleza. Então, quando a gente junta todos esses equipamentos, o que ele vira? Vira a solução da Grovat, que a gente chama All-in-One, que é tudo em um. Então, o inversor da Grovat já tem tudo aquilo que a gente estava mostrando. Então, ele é conectado direto nos módulos fotovoltaicos? Ele é conectado direto nas baterias? Trazendo aqui até um exemplo de uma bateria de lítio ferro fosfato. Ele vai alimentar as cargas? Vai. E a rede? A rede pode ter ou não ter. Então, um sistema típico off-grid não tem a rede, não existe a rede. Mas a solução da Grovat pode ter a rede. E para que a gente vai utilizar essa rede? Vai utilizar hora para alimentar a bateria, hora para alimentar as cargas. Agora, a grande característica de um sistema off-grid, ele nunca vai injetar na rede. Nunca vai sair energia do inversor para a rede. Não é possível isso acontecer. O equipamento não permite, não é uma configuração. É uma questão não só de configuração de software, é uma questão de hardware. O equipamento nunca vai injetar na rede. Então, essa é a grande diferença no sistema off-grid para um on-grid. Porém, o sistema off-grid mais moderno, que é o nosso caso, ele sim pode ser conectado na rede para receber essa energia. E onde que se aplica isso? Onde a gente pode usar? A gente tem visto muitas novas aplicações. Como o Gabriel comentou, o sistema off-grid da Grovat não é novo, não é novidade. A gente já tem há muitos anos no Brasil, a gente tem, eu diria, centenas ou até milhares de sistemas instalados com o nosso inversor off-grid. Mas a procura tem aumentado para essas aplicações aqui, algumas que a gente vai passar aqui. Primeiro, para rede rural. O que acontece na rede rural? Olha a foto aqui. É uma rede longa, é uma rede única, com quilômetros de linha de distribuição, tem poucos consumidores por quilômetro, mas imagina o seguinte, se a primeira fazenda, o sítio que está conectado aqui, se ele causa um problema que tem que desligar a rede, ele desligou todas as outras fazendas para frente. Então, é uma rede que tem distúrbios elétricos frequentes. Quem já morou em sítio ou ficou um tempo maior em sítio, sabe que isso é verdade. É normal cair uma rede em área rural. E é normal também demorar para voltar, porque até chegar no local, que também é sempre mais distante, e fazer o reparo, ele tende a demorar mais para voltar ao sistema. Então, em área rural, a gente vê muita solução de off-grid. A gente trouxe uma aqui, que é do engenheiro Oscar Kojima, que ele tem um sistema, esse aqui sim, totalmente off-grid, não chega nenhuma rede elétrica aqui. Inclusive, o engenheiro Oscar me contou que foi feito um estudo para trazer uma rede elétrica até aqui, mas ia ficar mais caro, ia demorar mais do que implantar esse sistema off-grid. Então, ele implantou um sistema off-grid de 30 kW, composto de 6 inversores. O Machado vai depois falar essa característica dos nossos off-grids de paralelismo. Ele utilizou 4 baterias da Dynes, de lítio ferro fosfato, somando 20 kWh de bateria. Com uma característica aqui, ele tem partida de uma bomba, de um poço de água, então tem uma bomba para partir. E ele usou um soft start na partida da bomba d'água. O Machado vai comentar mais para frente sobre a diferença disso também. Então, aqui o sistema completo. Aqui à direita é o soft start e os 6 inversores. Outra aplicação que agora está aparecendo bastante,
Off-grid em residências e apartamentos. O que está acontecendo em várias regiões do Brasil? Eu moro aqui em São Paulo e aconteceu bastante isso no verão passado. Uma chuva, uma tempestade deixa a gente no blackout, sem energia, e ficamos dias sem energia. Teve gente que ficou 4 dias sem energia aqui em São Paulo. Então, a solução da Grovat Off-Grid também está sendo aplicado em apartamentos e residências. E com essa característica, ele pode estar conectado ou não na rede, como já comentei, ele pode ou não estar conectado com módulos fotovoltaicos. Então, no caso de um apartamento, que não vai ter um módulo fotovoltaico, ele vai funcionar também. E ele pode ser conectado ou não a um sistema fotovoltaico existente. Então, existem aplicações que já existe o sistema fotovoltaico e o SPF, nosso inversor off-grid, ele entra junto com as baterias para fazer o backup. Um exemplo é esta casa em Alphaville, que ele primeiro instalou um sistema fotovoltaico e depois ele resolveu instalar o sistema de backup, as baterias. E ele fez o sistema de backup com 3 inversores Grovat, 3 para fazer um sistema trifásico, o Gabriel vai explicar isso aqui melhor. Então, são 3 inversores para fazer um sistema trifásico com 2 baterias somando 20 kWh e 42,2 kWp de módulos, que também faz a função do on-grid, de alimentar toda a residência e exportar se tiver excesso de geração. Vamos trazer alguns exemplos aqui de área isolada. A gente trouxe exemplo de uma ilha no interior aqui do estado de São Paulo, e que chama Ilha Bela. E aqui no mapa dá para a gente ver que o lado esquerdo, que é próximo do continente, ele recebe energia. O lado direito, norte, direito aqui, não recebe energia, então é um sistema isolado mesmo. Trouxemos até aqui uma foto de uma das instalações onde usa o gerador diesel, que tem todas as desvantagens de se usar um sistema diesel, a começar pelo combustível, que é poluente, o sistema é barulhento, precisa de manutenção constante, muitas partes e peças mecânicas. Então, trouxemos alguns exemplos aqui de migração de diesel para o solar com armazenamento. Por exemplo, essa daqui é uma casa, ela nem tem sistema diesel, é uma residência, não é tão grande, então a única fonte de energia que ela tem é um inversor off-grid com os módulos solar e as baterias. Baterias aqui no caso de chumbo ácido. Temos uma outra casa, é uma casa um pouco maior, tudo isso aqui que vocês estão vendo é a casa, eu diria que é uma mansão lá em Ilha Bela, e ele já utiliza 2 inversores com baterias da Grovat, 6 módulos de baterias da Grovat, somando 30 kWh, baterias de lítio ferro fosfato. No caso aqui, ele tem 220 e 127 na residência dele. Esse modelo de inversor, ele é monofásico 220, então ele utilizou um transformador para as necessidades em 127. Um outro exemplo de área isolada, não chega à concessionária, ainda lá em Ilha Bela, que é um restaurante. É o restaurante Tangará. Aqui ele começou com um SPF 10.000T, que é esse da direita aqui, e ele resolveu colocar que as versões anteriores, é um modelo mais antigo, e ele resolveu colocar 2 modelos novos, SPF novo, e manteve o antigo de reserva. E 4 baterias de lítio ferro fosfato da Dynes com 20 kWh. Aqui é o quiosque do alemão, onde ele começou com um
inversor off-grid com 2 baterias da índice de lítio ferrofosfato com 20 kWh. Com essa configuração, ele ainda ligava o gerador todo dia. Ele usava a bateria e usava o solar, a bateria, e ainda tinha que ligar o gerador a diesel. O que ele fez? Ele fez essa ampliação. Ele substituiu esse sistema por um inversor on-grid, que também é off-grid da Grovat, é o SPH, de 10 kW, ele dobrou a potência, com 10 módulos de bateria de lítio ferrofosfato da Grovat. Então, ele tem aqui 50 kWh. A última vez que conversamos, faz 2 meses, ele falou que durante um mês ele passou a ligar o gerador uns 3 dias, que foram até dias que não tiveram muito sol, dias nublados, chuvosos, que aí não deu para recarregar toda a bateria, lembrando que é totalmente isolado, totalmente off-grid, mas reduziu muito drasticamente o uso do diesel no restaurante. Mais algumas fotos de outras instalações. Então, como a gente comentou, tem muita instalação de off-grid da Grovat, Brasil afora, várias fotos, exemplos, instalações com bateria de chumbo ácido, com bateria de lítio ferrofosfato, instalações em lugares bem remotos, inóspitos, instalações em lugares mais bonitos, digamos. Então, várias aplicações. Bom, Passo agora para o Gabriel. Valeu, Silvio. Então, agora eu vou explicar um pouquinho dos produtos, de como eles funcionam, né? O Silvio, ele apresentou várias aplicações. Eu vou explicar como a gente pode chegar nesses exemplos, né? Então, como a gente vai utilizar em paralelo, como a gente usa eles para formar uma rede que é trifásica ou para ter uma potência maior com o uso de mais inversores. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, Silvio. Aí, agora foi. Então, beleza. Então, aqui a gente tem os 3 modelos que são mais utilizados no Brasil. Então, a gente tem o SPF 3500ES, que é um modelo que ele vai funcionar em 220 a saída dele, só que fase neutro. A gente tem também o 3000 LVM, esse ele tem uma saída em 127, e a gente pode usar ele para formar uma rede trifásica também, mas com a saída fase-fase em 220. Aqui estão os 3 equipamentos. Então, um deles vai ter uma tensão fase neutro de 127, os outros 2 a tensão fase neutro em 220 volts. O Silvio também tinha comentado na instalação do engenheiro Oscar, que lá ele utilizava uma bomba. E a gente sabe que quando você faz esse tipo de ligação de bomba, de motores, durante os primeiros segundos ali, ele vai ter um pico de corrente, né? Então, os equipamentos, eles já têm isso como característica, né? Por alguns segundos, eles vão suportar o dobro da sua potência nominal. Então, no caso aqui do 3500ES, por 5 segundos, ele vai conseguir ainda suportar uma saída de 7 kW. Ele vai ter uma descarga maior ali da bateria para conseguir manter ligado essa carga que vai ter um pico ali no início. O restante, as características elas são muito semelhantes entre os equipamentos. Então, a gente tem a parte do controlador de carga, perdão, em 48 volts. A potência máxima dele vai ficar por volta próximo dos 50% ali do overload, né? Isso que vem do fotovoltaico. E a tensão máxima em circuito aberto próximo dos 450 volts. E todos esses, eles vão permitir o paralelismo entre mais inversores, podendo chegar até 6. Vou mostrar aqui para vocês também como a gente pode fazer esse tipo de conexão. Aqui é o de 5, são características muito semelhantes, né? Só que esse, como ele tem uma potência nominal maior, a potência de pico que ele vai suportar por 5 segundos é de 10 kW. Então,
é o dobro também. No outro era um de 3,5 e ele aguentava até 7 kW por 5 segundos. Esse é um de 5, ele vai suportar até 10 kW por 5 segundos. E por último, o que tem a saída em 127 volts. Não é muito comum esse tipo de topologia aqui no Brasil, onde você tem um equipamento que trabalha com a saída em 127 volts do CA e que trabalha com a bateria em 48 volts. Pela diferença, é mais comum que tenha a saída em 120 volts CA, mas vai trabalhar com a bateria de 24 volts, né? Então tem essa vantagem também nesse equipamento. Esse aqui não é muito comum aqui no Brasil, é uma evolução dessa linha. Ele é um equipamento com 6 kW, ele vai suportar até 12 kW de pico e, diferente dos outros, onde a gente tinha somente uma MPPT, esse tem duas, então fica mais fácil para a distribuição ali dos painéis. Nos outros é muito comum a gente ter que utilizar algumas conexões em paralelo dos módulos para poder chegar na potência nominal dele. E para acompanhar esses inversores, aqui no Brasil, a bateria que a gente está trabalhando hoje é a Axi, é uma bateria de 5 kW por módulo, e com ela a gente consegue fazer um banco de baterias ali de até 10 empilhadas e depois paralelar esses bancos ainda. Então, para o Brasil, para o tipo de aplicação que a gente vê aqui no nosso país, é uma bateria que é muito boa, né? Ela tem uma instalação muito simples, ela não tem conexão de cabos entre os módulos ali das baterias. A gente vai simplesmente empilhando uma em cima da outra, e aí sim, na saída para os inversores, a gente vai ter esse cabeamento para alimentar esses equipamentos. Então, aqui, como a gente tinha comentado, a gente consegue colocar 10 módulos ali de bateria empilhados, mas a gente consegue paralelar ainda 8 desses arranjos. Então a gente chega em 400 kWh. Então passa de um BES aí, né? Normalmente BES ele começa ali em 200, 300. Então a gente consegue fazer um BES quase isso, né? Com as baterias Axi que ainda vão trabalhar em 48 volts. Então, como a gente vai fazer esse tipo de instalação? Aqui é um ponto que o Silvio ele tinha comentado também. O equipamento ele não pode de maneira nenhuma ser conectado à entrada CA com a saída CA dele. Ele tem que ser isolado da rede. Então aqui a gente está vendo, nesse caso, em algum ponto teve alguma conexão que se conectou na saída CA e na rede CA ali que fica na entrada do equipamento. Ele tem duas conexões com o CA, uma para entrada e uma para saída. Em nenhum ponto do circuito, esses dois pontos eles podem ser ligados. Isso vai trazer um curto-circuito para o equipamento e vai acabar danificando ele. Como ele é um off-grid que interage com a rede, ele tem duas conexões e a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer. Às vezes você vai ligar uma carga e acaba compartilhando alguma parte do circuito e aí pode trazer dano para o equipamento. Então aqui a gente tem as conexões em paralelo. Aqui seria um sistema com... Ih, acho que minha câmera caiu, se você consegue me ver? Caiu mesmo, Machado. Acho que eu tive um probleminha com a câmera aqui. Bom, vamos continuar aqui. Depois eu vejo o que aconteceu. Então Beleza, aqui a gente estamos te tem... ouvindo bem. Beleza. Aqui a gente tem uma conexão em paralelo para uma única fase. Então, se aqui no caso eu tivesse 2 SPF 5000S, eu teria um equipamento que em uma fase, então ele seria monofásico e com a saída de até 10 kW. É importante comentar, sempre que a gente for fazer uma conexão dos equipamentos em paralelo, eles devem compartilhar o mesmo banco de baterias. Isso é uma dúvida que às vezes pode surgir, mas por regra, sempre que tiver qualquer tipo de conexão em paralelo entre inversores, eles vão compartilhar o mesmo banco de baterias. Se eu consigo passar aqui, pronto. E como a gente faz essa comunicação entre os inversores?
Aqui no caso a gente tem duas entradas e duas saídas, né? Então a gente tem o cabo de compartilhamento de corrente, que ele vai dizer como está essa fase onde esses dois inversores eles estão trabalhando, e o outro é o cabo de comunicação, que é através do RS-232, onde um vai passar para o outro como está o sistema, se está tudo ok. Entre esses dois, sempre que você tiver mais de um equipamento conectado na mesma fase, um deles vai ser o mestre e o outro vai ser o escravo. Então, se a gente setar o inversor número 1 como mestre, ele vai passar as informações para o inversor número 2 de como tá a tensão da bateria, como está a tensão de saída da rede, a tensão que vem lá dos painéis, para eles compartilharem exatamente a mesma informação. Esses são os dois cabos, esse é o cabo de sinal de compartilhamento de corrente e esse é o cabo RS-232 que vai passar todas as outras informações. Então aqui a gente tem uma operação trifásica, ainda compartilhando o mesmo banco de baterias, mas aqui nesse caso eu vou setar cada um dos inversores para trabalhar em uma fase. Eles vão se comunicar também através desses dois cabos, mas como eles vão trabalhar cada um em uma fase, essa comunicação ela é importante para manter a defasagem entre as fases. Então aqui no caso eu vou gerar um sistema trifásico em 380 de tensão fase-fase e 220 em tensão fase neutro. E aí com essa comunicação a gente consegue ter a certeza que a defasagem de ângulo entre as fases ela vai estar correta e essa tensão vai estar chegando nesses valores para as cargas. E se eu precisar de mais potência, eu ainda consigo fazer um paralelo trifásico com 6 inversores, onde eu vou utilizar 2 inversores por fase. E aí, nesse caso, eu vou setar esses dois para trabalhar na fase 1, esses dois na fase 2 e esses dois na fase 3. E aí, entre eles, ainda vai ter o esquema de um ser o mestre e o outro ser o escravo, e um vai controlar a saída dessa fase, né? Então, aqui a gente vai ter 3 equipamentos que vão controlar e 3 que são controlados para entregar os 30 kW, 10 em cada uma das fases. Então, para o dimensionamento, o que a gente precisa saber? A gente, a princípio, tem que saber o quanto de inversor eu preciso para atender as minhas demandas, o quanto de bateria eu preciso para atender e por quanto tempo eu preciso que meu sistema ele continue em operação e quanto de módulo que eu vou ter também ali que vai atender a minha demanda e vai carregar as minhas baterias. Então, beleza. Para determinar a potência do meu inversor, isso aqui é outra parte muito importante. É muito comum acontecer do cliente instalar um sistema off-grid que é isolado à rede elétrica. Então, ele vai instalar numa fazenda, na ilha, como o Silvio tinha mostrado, e ele vê que o sistema dele está funcionando bem, está entrando em operação, não está acabando a bateria no meio da noite, o solar consegue manter todas as cargas e ele acaba aumentando isso. Então, com o aumento das cargas, o cliente vai reclamar: a minha bateria está acabando agora à noite, estou ficando com calor, estou ficando sem ventilador agora à noite. Então, é um ponto de atenção, tem que conversar ali com o cliente para ver se ele pretende aumentar essas cargas e já fazer um sistema pensando nisso. Então, aqui, para determinar a potência do inversor, eu vou fazer esse levantamento de todas as cargas que ele pretende ter conectado nesse inversor. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma potência total de 3.500 watts. Se a gente fizesse a instalação de um SPF 3500S, ia ficar muito em cima, né? Então, talvez, como o inversor não é 100% eficiente, talvez não fosse o suficiente para atender essas cargas se ele estivesse usando tudo ao mesmo tempo. Então, a gente faz o cálculo da potência das cargas dividido pela eficiência que é informada no datasheet e no manual do equipamento. Então, aqui a gente chegou que, para ter certeza que ia funcionar de uma maneira eficaz ali, que não ia faltar, não ia ter uma sobrecarga nesse inversor, a gente chega no valor de 3.700, e o mais próximo disso é o SPF 5000 ES, então seria o inversor escolhido para esse projeto.
E aí, para determinação do meu banco de baterias, como eu faço isso? Eu tenho já a potência das cargas aqui do cliente, e aí eu preciso ver por quanto tempo no dia ele vai utilizar essas cargas. Então, aqui no caso, perdão, ele vai utilizar as lâmpadas, que são 500 watts por 6 horas, o micro-ondas por 1/4 de hora, a fritadeira elétrica por 1/4 de hora, os ventiladores por 4 horas e o computador e o modem dele às 24 horas. Então, no total aqui por dia, ele vai ter um consumo de 7.625 watt-hora. E aí, para calcular isso, eu preciso do consumo e da autonomia que eu desejo. Então, aqui eu tenho o consumo de 7.625 watt-hora por dia e eu quero que esse sistema ele se mantenha por 2 dias sem nenhuma necessidade de carregamento externo, ou seja, por solar ou pela rede da concessionária. Então, eu preciso saber esses dois dados. Os dois de baixo, eu vou achar esses dados no datasheet dos produtos que eu for utilizar. Então, aqui no caso, eu vou considerar a eficiência do inversor em 90% e o DOD, que é a profundidade de descarga da minha bateria, em 92%. Então, eu preciso de uma capacidade do meu banco de baterias de 18,42. Para garantir, eu posso utilizar 4 módulos da bateria Axe, que a gente vai ter 20 kWh. Então já seria o suficiente para manter essa instalação por 2 dias sem nenhum tipo de carregamento. E aqui a gente está considerando um sistema que ele vai trabalhar 100% isolado da rede e numa situação ideal, né? Então a gente tem que entender um pouco da situação do cliente e o que ele quer fazer com esse sistema. Então aqui nesse caso, se a gente considerar que ele vai ter 20 kW de bateria, que vai ter uma geração de 5 kW pico por 4 horas, é o tempo que a gente vai demorar para carregar o nosso banco de baterias, se ele tivesse em zero, né? E aqui a gente tem a nossa demanda total, que seria a potência de todas as cargas que ele tem e a potência das baterias. Então, o ideal é que a gente tenha 8,7 kW para sempre atender as cargas e eu sempre manter as minhas baterias com a carga máxima enquanto tiver solar, porque à noite ele vai descarregar essas baterias por um longo tempo, né? Mas se o cliente ele precisar de um sistema somente para backup, eu vou utilizar esse tipo aqui de dimensionamento? Eu não preciso, né? Ali no caso eu teria mais banco de bateria e menos inversor, porque o equipamento ele teria mais tempo para fazer a carga desse banco de bateria. Ou se fosse uma instalação onde o cliente ele quer ser independente da concessionária, mas ele tem acesso a essa rede, não necessariamente eu vou precisar de um banco de baterias tão grande ou de uma autonomia tão grande assim. Então, esse aqui é o mundo ideal, né, onde a gente sempre vai ficar com a bateria cheia durante o dia e o sistema sendo capaz de atender todas as cargas, mas não necessariamente a gente precisa seguir esse passo a passo aqui no dimensionamento. A gente tem que considerar a autonomia e por quanto tempo que eu vou utilizar as cargas e a gente entender qual é a finalidade do projeto para o cliente. Então, aqui alguns programas que esses inversores eles permitem a gente usar. Então, primeiro a gente vai utilizar a prioridade para atender as cargas. Todos esses equipamentos da linha SPF, eles vêm programados de fábrica com o modo Sol. E o que isso quer dizer para a gente? Que enquanto o solar for suficiente para atender as baterias e a carga, ele não vai utilizar a rede elétrica. Se ele não for mais suficiente, ele vai puxar da rede da concessionária se ela estiver disponível para poder manter sempre a bateria carregada e as cargas sendo atendidas. Aqui a gente tem a opção de utility. Então, enquanto eu tiver a rede CA, eu vou utilizar ela para manter as minhas baterias e a carga atendida. Então, se por exemplo eu fosse utilizar esse produto para uma aplicação de backup, para uma aplicação em apartamento, por exemplo, essa é a configuração que eu utilizaria, onde eu vou manter sempre que a rede estiver disponível a minha bateria cheia. Quando ela cair, eu vou utilizar a bateria e os módulos se estiverem disponíveis, mas normalmente é utilizado
essa configuração para locais onde eu não tenho alimentação por painéis fotovoltaicos. SBU, então, aqui na sequência, eu vou priorizar solar, depois a bateria para alimentar as cargas e, por último, a rede. Então, aqui é onde eu desejo ter uma utilização mínima da rede da concessionária. E aqui, ainda vai continuar como solar, como a minha primeira prioridade, mas depois é rede. Então, são casos onde eu tenho a rede elétrica, mas a minha prioridade é que minhas baterias funcionem para backup, e não para uma descarga constante. Acho que agora o Silvio vai mostrar mais um pouquinho de como é a Grovat aqui no Brasil, né, Silvio? Como a gente já está estruturado. Isso aí, Machado. Se você conseguir, já vai dando uma olhada se tem perguntas para a gente responder no final. Deixa eu voltar o controle aqui para mim, só um segundo. Muito bem. Já estamos indo para a parte final do nosso webinar. Lembrando que, caso alguém não pegou o comecinho, nós vamos sortear alguns coletes da Grovat no final. Fiquem até o final para participar do nosso sorteio dos coletes. Vamos falar um pouquinho de Grovat. A Grovat é o fornecedor número 1 do Brasil. Se a gente pegar o que tem de inversor instalado, a gente buscou lá no banco de dados da ANEEL, que a gente não sabe que não é perfeito, mas ele dá um bom direcionamento. De 2021 até 2024, a Grovat é a maior empresa do Brasil em número de inversores instalados. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O segundo colocado está bem abaixo. Em quantidade de inversores, a Grovat está chegando em quase 1,5 milhão de inversores instalados no Brasil. E o segundo colocado está bem longe disso. Então, é a marca mais lembrada no Brasil. A gente identificou isso também nas pesquisas da Greener. Tem várias premiações internacionais. Aqui a gente trouxe essa da EUPD, que é uma instituição alemã. Todo ano a gente ganha a premiação dessa instituição alemã. E como estamos no Brasil? A Grovat está fazendo 10 anos no Brasil. E hoje estamos 100% em Santo André. Então, Santo André, Grande São Paulo, 100% dos funcionários estão em Santo André, em 2 locais. Nós temos um galpão de 3 mil metros quadrados, onde está o estoque de produtos, estoque de inversores, estoque de placas, onde está o nosso pós-vendas, onde estão os nossos laboratórios. Na sequência, vamos mostrar um filme rápido para vocês terem uma visão de como que é. E estamos também no escritório comercial em Santo André, próximo um local do outro, com mais de 70 colaboradores, todos CLT, todos registrados, todos trabalhando em Santo André. Lembrando que a Grovat não é fabricante somente de inversores off-grid, mas a gente tem toda a linha de inversores on-grid, começando no microinversor. A gente tem um microinversor de 2 kW, chegando até a máxima potência do nosso inversor on-grid de 250 kW. Toda a solução de armazenamento de energia, a gente apresentou aqui o off-grid, falamos de uma das baterias, que é a AX. A Grovat é fabricante de bateria, de baterias de lítio ferrofosfato, e também temos a solução on-grid. Fica para o próximo webinar a gente falar mais da solução on-grid. A Grovat também possui carregadores de veículos elétricos, carregador corrente alternada, carregador corrente contínua de alta potência e toda uma área de gestão inteligente que também cuida de todas as ferramentas de monitoramento. As ferramentas de monitoramento da Grovat são aplicadas para todos os produtos. O SPF utiliza a mesma ferramenta de monitoramento do on-grid, do híbrido, do carregador de veículo elétrico. Então, estamos todos em Santo André. Um vídeo rápido para ter uma visão do nosso galpão, em primeiro lugar. Essas são as bancadas de reparo dos inversores.
o estoque é puramente para atender o pós-venda. A Grovat não vende diretamente, toda a venda é via nossos distribuidores parceiros. Então, tudo que vocês estão vendo é só para atender casos de garantia. E um pouco do nosso escritório. Temos um andar de escritório, numa área comercial nobre, lá em Santo André. No escritório tem uma parte do pessoal do atendimento, do 0800, a outra parte do pessoal está lá no galpão, junto com a equipe de engenharia de pós-vendas. Aí no escritório está toda a equipe comercial, marketing, recursos humanos, financeiro, TI, toda a parte administrativa. Então, a Grovat é o fornecedor número 1 do Brasil. E chegamos ao final. Estamos chegando ao final e vamos para o sorteio. Gabriel, quer fazer alguma consideração antes da gente ir para o sorteio? A parte aqui das perguntas, Silvio, a gente vai responder agora, vai ser depois do sorteio? A gente pode fazer o seguinte, podemos liberar o pessoal responder a pesquisa de satisfação, que vai ser parte do sorteio, e enquanto eles respondem a pesquisa, a gente responde as perguntas. O que você acha? Pode ser, beleza. Então, vou só explicar aqui como é que funciona o sorteio, pessoal. Primeiro, a gente pede, por favor, a gentileza de responderem essa pesquisa de satisfação. É importante para a gente quer sempre ouvir vocês e sempre estar fazendo melhor. E a pesquisa de satisfação respondida junto com seguir a Grovat, o Instagram da Grovat, o @Grovat do Brasil, é que vai fazer você participar do sorteio dos coletes. Então, como vai ser? Está seguindo a Grovat, preencheu a pesquisa de satisfação, coloca o seu e-mail lá na pesquisa de satisfação. Ele não pede, não tem um campo específico, essa pesquisa é muito rápida, são perguntas muito rápidas só para você dar a nota, mas coloca lá um campo no seu nome ou da sua empresa, o seu e-mail. E aí, quem respondeu a pesquisa, a gente vai buscar, fazer um sorteio, buscar o e-mail e entrar em contato por e-mail. Beleza? E aí sim, enquanto vocês respondem a pesquisa, a gente pode ir batendo um papo aqui e respondendo as perguntas. Beleza. A gente vai disponibilizar esse material aqui, Silvio, para o pessoal depois? Ele vai ficar disponível no YouTube. Daqui a uns dias YouTube. ele sobe para o YouTube. Perfeito. Então, a parte da apresentação, aí o pessoal tem que assistir lá depois tem que prestigiar a gente também lá no YouTube, né? É só o próprio webinar gravado no YouTube. Beleza. O Cleno, ele tinha perguntado aqui se existe a possibilidade do sistema ser híbrido de fazer a injeção na rede. Com a linha SPF, não, tá? Essa linha ela vai trabalhar somente off-grid. A gente chama de off-grid interativo para evitar esse tipo de confusão, na verdade. Porque ele consegue sim ter uma interação com a rede, mas somente para puxar a energia da rede, nunca para injeção. Para sistema híbrido, a Grovat tem aqui no Brasil o SPH, já está sendo comercializado em alguns parceiros aqui, e muito provavelmente daqui poucos dias aí a linha SPE também. Tá? Então a gente vai ter uma linha bem grande de híbrido e esse sim a gente vai conseguir fazer a injeção na rede. Sobre a pergunta do Éder, a limitação da Axe sobre a corrente de descarga, ela vai depender do número de módulos ali. Não é exatamente 0,5, né? Vou até puxar aqui no datasheet para te confirmar, mas ela vai ser limitada em 60 A com uma bateria, 120 com duas, e aí de 3 até 10 baterias ela vai ser limitada em 150 A. Beleza? Acho que pergunta técnica era isso? Gostaria de contato de uma empresa capacitada.
Vaniclay, é isso? Vaniclay, eu não tenho conhecimento ali de uma empresa, até porque a gente não pode seguir dessa forma, né? Mas é um mercado que é muito pouco explorado ainda, esse tipo de instalação para utilização como backup, principalmente para apartamento, né? Aqui em São Paulo a gente vê bastante disso, e aí quem se adiantou nesse tipo de instalação tá nadando aí de braçada, né? Tem um mercado muito grande. Então, o que a gente pode recomendar é que quem aproveitou aqui para assistir nosso webinar, que se qualifique nessa área e que aproveite desse mercado, né? Então, o solar está muito concorrido, então acho que tem que ter uma diferenciação ali e tem que aproveitar esse tipo de oportunidade. O pós-venda e garantia das baterias são feitos pela Grovat? Da Axis, sim. Pode ser por algum parceiro que faz essa comercialização, mas por padrão é feito pela Grovat aqui no Brasil, sim. Beleza, Diego? Machado. Pode falar. E acho que vale a pena a gente ressaltar que nós estamos em contato, nós temos contato com os outros 4 fabricantes de baterias do Brasil. Já temos muitas baterias deles de chumbo ácido instalado e agora eles também com a bateria de lítio. A gente está falando, eu não vou falar os nomes aqui, que eu não tenho autorização deles, mas se vocês escreverem aí nas perguntas, eu acredito que vocês vão falar dessas baterias que a gente está falando. Então, as 4 grandes fabricantes de baterias do Brasil, a gente tem contato, elas funcionam em todos os nossos equipamentos e as nossas engenharias já estão em contato, tá? Para evitar esse tipo de questão de, não sei se foi isso que você também passou pela tua cabeça, às vezes o sistema usa um inversor da Grovat, mas a bateria não é da Grovat e se der algum problema, como funciona a garantia, a gente está em contato com os fabricantes de bateria para não ter esse tipo de problema. Bem lembrado, Silvio. Esses equipamentos eles são compatíveis com basicamente todas as baterias que tem BMS, né? Tem uma lista ali bem grande de marcas de bateria que conseguem se comunicar via BMS. Então, quase todas as marcas de lítio ele vai funcionar e as que não tem BMS ou são de chumbo ácido também funcionam sem problema nenhum. Muito bem, mais alguma pergunta? Beleza? Acho que o Vaniclay tinha mandado ali mais uma. Aqui no Brasil a gente não tem esse serviço de projeto, tá? O que a gente pode te indicar é para procurar nossos parceiros de distribuição. Eu acredito que eles vão conseguir te indicar alguém que é qualificado para fazer esse tipo de projeto. Porque normalmente quem começa assim não faz uma instalação só desse tipo, né? Vai uma atrás da outra. Eu até tinha comentado com o Silvio, a maior propaganda para esse tipo de sistema anti-apagão é que a luz acabe um dia. Aí todos os outros vizinhos ele falam, como que ele tem luz e eu não, né? Ali já consegue fechar várias vendas. Então, quem já tá faz um tempinho nesse mercado tá indo muito bem. É isso mesmo. A gente sabe que é a nova tendência do nosso mercado, do mercado solar. Estamos vendo a necessidade, como eu falei aqui em São Paulo, virou uma necessidade porque a gente ficou dias sem energia e vale a pena se especializar, ir mais a fundo, estudar e entrar nesse mercado, nesse mercado de armazenamento, que quem sair na frente vai ter essa vantagem de já começar a ter essa solução e fazendo bem feito, vai se destacar e vai crescer primeiro. Beleza? Mais alguma pergunta, Machado? Acho que não, Silvio, acho que eram essas. Então tá bom. Estamos quase a 1 hora mesmo, então cumprimos com o nosso horário. Quero agradecer a todo mundo que conectou, é sempre uma satisfação fazer o webinar para vocês. Obrigado por quem respondeu a pesquisa de satisfação e a gente entende o dia a dia de vocês, a gente valoriza muito quem conectou aqui para assistir a gente e quem não conectou, ou se você tem alguém que você quer passar,
fica de olho no nosso YouTube, que quando sair lá você pode assistir de novo ou compartilhar com quem você quiser. Muito obrigado, Machado. Valeu, Silvio. Obrigadão pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Bom descanso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.